Horóscopo em progressão. Parte 1. A luz da Ásia. Capítulo 1. Herança, ambiente, caráter. Algumas pessoas passam através de vidas cheias de acontecimentos. Outras são simplesmente arrastadas como que à deriva através das suas, levando uma existência mansa, prosaica, que consiste principalmente em feitos rotineiros. Na realidade, não é raro encontrar uma família, um indivíduo que leva uma vida aventureira e errante, enquanto os membros restantes passam as suas vidas tranquilamente e rodeados de comodidades, livres de toda a preocupação ou ansiedade, enquanto que o vagabundo passa por um período de sofrimento, fome ou naufrágio, escapando com dificuldade aos perigos. Porque são umas vidas tão estranhamente diferentes. Estão alguns destinados a nascer ricos e felizes, outros pobres e miseráveis, alguns possuindo claras luzes de inteligência desapegada, ainda que outros sejam tontos ou idiotas? Ou é a vida simplesmente uma questão de sorte? A astrologia dá a única resposta clara e definida a estas perguntas e muitas mais, porque é a linguagem dos que regem todas as coisas e as encaminham até um sábio e perfeito fim. Herança, ambiente, caráter. Estes são os três grandes fatores do destino humano, cuja reta compreensão aclara o problema do destino e clarifica o caminho para escapar à sua escravidão. A herança é a primeira grilheta que ata aos pés de todos os que chegam à existência física. Não podemos escolher os nossos pais e descobrimos tão cedo quanto sejamos conscientes deste facto que temos ou pais bons ou pais maus, ricos ou pobres, sãos ou doentes, e que além disso somos herdeiros de diversas condições morais que ao se harmonizam ou estão em desacordo com o nosso caráter, segundo cada caso. Milhares de pessoas são hoje ruínas vivas, por assim dizer, só por causa de condições hereditárias sobre as quais, evidentemente, não tiveram controle no momento do nascimento. Ainda que, por outro lado, outros milhares se achem benditos, com condições hereditárias cheias de saúde e de todo o tipo de satisfações, com pais bondosos e circunstâncias fáceis. Por conseguinte, o problema assenta em descobrir a justiça de tal estado de coisas. A nossa tarefa não é simplesmente descobrir o como da vida, antes o porquê. Os nossos ambientes diversos, no que respeita à maioria, são principalmente como os encontramos ao nascer, alternando-se em alguns casos, para melhor ou pior, à medida que a vida avança. Não escolhemos os nossos primeiros ambientes. Estão já preparados para nós, ou nós para eles. Milhares de pessoas são moldadas e configuradas pelas suas condições ambientais, e o ambiente converte-se assim no seu destino. No entanto, milhares de outras pessoas alteram e configuram o seu próprio ambiente e não se deixam governar por este. É seu destino fazer ou um ou outro. Ou será que tem já controle sobre tudo isto no estado pré-natal e no pós-natal, assim como no estado antenatal? O caráter é diferente em todos os seres. Alguns nascem maus caráteres e nenhuma preparação moral ou mental os pode modificar ou melhorar. Ao que parece, vão de mal a pior, malditos desde o seu nascimento, por uma má herança e um ambiente miserável em que tudo tende a extrair o pior e o mais perverso das suas naturezas. Que explicação obtemos dos nossos mestres morais e religiosos a respeito destes caráteres?
Tratar-se-á de uma alma pura colocada num recipiente impuro, em condições sórdidas e más no momento do nascimento? Ou é a alma impura, ainda que colocada num ambiente limpo e são no nascimento, como é o caso das pessoas mentalmente brilhantes, mas moralmente deformadas? E sendo assim, por que é que uma alma pura e outra impura? A astrologia lança luz sobre todas estas perguntas incómodas. No seu aspecto científico, aponta as estrelas, planetas, como a causa dos acontecimentos da vida, que têm a sua origem a partir do nascimento humano, ainda que no seu aspecto metafísico, leva a um conhecimento da causa que se encontra para lá das estrelas. Os três fatores de que falávamos anteriormente, herança, ambiente e caráter, exercem a sua influência da seguinte maneira. A herança aprovisiona o recipiente, puro ou impuro, segundo as causas passadas em vidas anteriores, por uma afinidade de partículas físicas, atraindo o semelhante ao semelhante. O ambiente proporciona condições em que as qualidades latentes e inerentes à alma se possam manifestar e harmonizar com as verdadeiras necessidades da alma para que esta se possa libertar do fado de vidas anteriores, saldando as dívidas que contraiu e desenvolvendo aqueles traços de caráter pela carência, dos quais a contínua evolução da alma no ponto então alcançado se veria retardada. O caráter é aquela qualidade inerente da alma que esta traz consigo como capital adquirido e é a raiz do mérito através do qual se é ou suscetível e conformado ao seu ambiente, ou se eleva acima deste e o domina, o altera e o muda. Neste sentido, o caráter converte-se no destino. Capítulo 2. O caráter é o destino. À primeira vista, não parece possível que o caráter possa ter tanta importância para o destino, no sentido em que esta palavra se emprega, normalmente associada à carreira de uma vida. No entanto, se refletirmos bem, veremos como certo que o caráter é o destino. Todos os que estudaram ou se interessam pelo crescimento de crianças observaram alguns traços de caráter não de todos explicados pela herança ou ambiente, ainda que em alguns casos muitos membros da mesma família, mesmo quando todos sobressaem, foram notórios pela sua grande diferença de caráter. Como fator na elaboração do destino, o caráter desempenha o papel mais destacado e importante. Todas as pessoas que vamos conhecendo ao longo da vida estão dotadas de caráter, forte ou débil, bom ou mau, pronunciado ou indiferente, e todos nós somos afetados, consciente ou inconscientemente, pelo caráter de todos aqueles com quem entramos em contacto. Os caráteres maus corromperão os mais débeis e os caracteres bons elevarão a norma para todos os outros. O caráter far-se-á manifestar e o exercerá controle, modificará ou levará a uma maior atividade os acontecimentos que se desenrolarão. Na verdade, se estudarmos bem o assunto, veremos que o caráter se encontra na raiz de toda a diferença que possamos identificar entre um ser humano e outro. Um caráter forte elevar-se-á acima de um ambiente com o qual não comunga, enquanto que um débil sucumbirá à sua influência e absorverá as suas condições, demonstrando assim que dentro de cada caráter há uma vontade que pode ser débil ou forte, segundo o desenvolvimento. Hábitos que restringem são modos persistentes de manifestação do caráter,
sendo estes modos escolhidos sabiamente ou não, dependendo do caso para caso. Todos os que estudam a natureza humana têm consciência da completa natureza do caráter. Os seres humanos manifestam-se através, a linha A, do temperamento, a linha B, sentimentos e emoções, e a linha C, expressões mentais, também. A linha D, por fases de pensamento. Estes diferentes modos de manifestação da natureza expressam-se através do horóscopo, respectivamente por a linha A, o ascendente, a linha B, pela Lua, a linha C, pelo Sol e pelos planetas, e a linha D, pelas direções. Direções. Esta palavra tem sido usada num sentido muito amplo. Em seu sentido original, refere-se ao arco entre dois significadores em uma natividade, ao longo do qual um é direcionado para a conjunção ou aspecto do outro. O arco de direção, sendo medido pelo número de graus que passam pelo meridiano durante o tempo intermédio, como este arco de direção foi convertido em tempo à razão de um ano para cada grau, foi feito um mapa dos vários períodos de vida e uma série de tais cálculos veio a ser conhecida como direções. A expressão passou gradualmente ao uso familiar como um termo conveniente para designar qualquer série de cálculos relacionados à influência progressiva da natividade. Com base neste ou em qualquer outro sistema de medição, e assim o significado estrito foi perdido, em certa medida, o estrito significado da palavra, como fazer um horóscopo. Assim, o corpo físico é um certo temperamento, e o caráter depende principalmente do temperamento através do qual se manifesta. Uma pessoa que possua o temperamento vital não se adaptará comodamente a um ambiente difícil porque amará e desejará a comunidade. Por este temperamento, os sentimentos e emoções afetarão o destino. Os de temperamento mental viverão na mente e ver-se-ão mais afetados pelas condições mentais que pelas físicas. Por outro lado, o temperamento motor tende ao poder, à organização e à força. Assim, cada temperamento afetará o ambiente seguro, a força do caráter ou da vontade que se encontra por trás deste. Assim sendo, se estuda a natureza humana desde um ponto de vista mais elevado do que o meramente físico, aqueles que são realmente clarividentes dizem-nos que o homem está rodeado por um campo magnético denominado aura, colorida pelos seus pensamentos, sentimentos e emoções. E também nos apercebemos que cada ser humano está sempre rodeado pela sua própria aura, que a traz consigo ao entrar na vida terrestre. Ora, a criança que acaba de nascer é o veículo ou o corpo que esta áurea rodeia. E quando o ego que está por trás pode obter a plena posse do corpo, falo responder às vibrações que lhe são inerentes, e a isto chamamos caráter. Mas pode acontecer que o ego não possua uma mente e um corpo capaz de albergar todo o seu caráter latente. Certamente raras vezes vemos, se é que o vemos de todo, um caráter pleno manifestar-se através de um corpo, a menos que se trate do corpo de um mestre ou alma perfeita. Daqui se vê que o caráter é algo muito complexo e difícil de compreender, e é por isto que o destino não é uma matéria de fácil interpretação. Mas o fato a ter sempre presente é que todas as criaturas vivas são idênticas em espírito e essência, ainda que difiram na sua manifestação, de acordo com a matéria em que estejam envolvidas e na sua atitude face a ela. A matéria está destinada a assumir figuras e forma. No entanto, a vida dentro desta forma está destinada a controlá-la, mais cedo ou mais tarde. Capítulo 3.
porque falham às vezes as direções. Se todas as direções se ajustassem com exatidão, como se estivessem delineadas e todas as previsões se comprovassem por acontecimentos definidos, isso constituiria um argumento sumamente sólido a favor de um fatalismo absoluto, e o facto de que as direções às vezes falham é uma prova de que existe o livre-arbítrio, por muito limitado que possa ser o seu objetivo. O ego não desenvolvido estará sempre exposto a agir em resposta a influências externas e a sua mente e sentimentos serão moldados de acordo com as circunstâncias e o ambiente em que está inserido. Um ego em evolução, cuja mente se encontra menos aprisionada e restringida por condições externas, nem sempre atuará exatamente da mesma maneira durante experiências repetidas e fará um certo exercício de liberdade de escolha em algumas direções que tenderão a romper hábitos antigos e a modificar a atitude face a factos que se repetem uma e outra vez. O homem evoluído que aprendeu pela experiência a controlar as suas emoções e pensamentos não só manterá uma atitude de tranquilidade e serenidade ao passar por certos acontecimentos que são simplesmente o resultado de pensamentos e desejos postos em movimento, quando ainda se encontrarão em fases não desenvolvidas ou em vias de desenvolvimento, tendo que inclusivamente tratar de redirecionar esses acontecimentos para um propósito útil, fomentando a sua evolução espiritual. Assim temos 3 classes de seres humanos aos quais não compreenderá a mesma série de interpretações, de direções, e se aplica a cada uma dessas classes as mesmas regras fixas, o fracasso torna-se possível. Por exemplo, uma pessoa que vai cuidando da sua personalidade e que realiza grandes esforços para vencer a ira e os ciúmes, ou a gula e a cobiça, não agirá tão impulsivamente como aqueles que não sabem que são ciumentos ou golosos. E por isso, no caso de uma pessoa evoluída, as más previsões resultantes de qualquer grave aflição com Marte ou Saturno não serão tão miseráveis como se poderia crer. Por isso, é tão importante que o horóscopo progredido seja sempre julgado em conjunção com a natividade. Algumas direções falharão em casos normais por evidente falta de talento, falta de oportunidade, indiferença ou necessidade de ambição que formam parte do caráter ou karma do nativo, segundo indicado na natividade. Por conseguinte, um estudo daquele ramo da astrologia natal que recebe o nome de direções nunca está completo até que se compreenda cabalmente todas as possibilidades e deficiências da própria natividade. Onde não falham as direções? Um jovem gastador, cujo nascimento ocorreu às 18h45 do dia 2 de abril de 1875, latitude 52 graus e 17 a norte, longitude 1 grau e 38 a oeste, nasceu sob a influência de Marte em quadratura com Júpiter, governando Júpiter a casa 3, mente e inteligência, e estando colocado na casa 9, a mente mais ampla ou mais elevada, enquanto Marte regia a casa 2, dinheiro, estando o seu regente Vênus em oposição à cúspide desta última. Estava destinado a ser esbanjador e parecia não ter domínio sobre os seus atos de prodigalidade e, no entanto, era por natureza tacanho e completamente descuidado para com as pessoas, que empobreceu com o seu modo de vida insensato, Sol em quadratura com Saturno angular. Este nativo teve notáveis oportunidades para estudar ocultismo, mas confessou carecer da capacidade de se concentrar mais de um segundo que fosse em qualquer tema.
Mercúrio em quadratura com Urano. No seu caso, as direções nunca deixarão de indicar com exatidão os acontecimentos pelos quais teria de passar. Foi predito em um litígio de 7 anos antes que ele ocorresse, e ao que parece poderia tê-lo prevenido, mas deixou que os acontecimentos seguissem o seu curso e perdeu mais de 30.000 libras esterlinas com os seus transtornos legais. Os horóscopos mais fatídicos são aqueles em que a maioria dos planetas se encontram nos signos comuns ou mutáveis, e aqueles em que Saturno aflige os luminados, Júpiter afligido por Marte ou o Sol por Urano representam natividades fatídicas, como no caso do poeta Shelley. A parte aos casos em que uma vontade e conhecimentos fortes façam com que a má influência dos aspectos adversos se modifique, as direções às vezes falham devido à interpretação errada feita pelo estudante acerca das posições e aspectos, o que naturalmente se deverá ao seu próprio juízo deficiente. Mas na maioria dos casos, pelo menos 3/4 das previsões, se estudadas cuidadosamente, mostrar-se-ão corretas, especialmente se se compreende plenamente a natividade.